Estamos de volta aos estúdios do programa Voz do Trabalhador, tentando trazer a melhor informação para você poder compreender o nosso dia a dia e os problemas que enfrentamos, que muitas vezes nem sabemos, né? Hoje temos o prazer de receber a psicóloga Rosi Rodrigues e nós vamos falar sobre um grupo de apoio psicoprofissional. Olá, tudo bom, Rosi? Tudo bem, Roberto. Obrigado pelo convite. O GAP agradece muito. Vamos entender o que é esse GAP, mas antes disso daí, vamos tentar descobrir quem é essa Rosi que está nos visitando hoje. Quem é Rosi? Qual é o seu histórico profissional? Roberto, eu sou aquela história, né? A gente não é, a gente está, né? Então, eu sou advogada, né? A primeira profissão é do direito e já há 35, 36 anos. Mas no meio do caminho eu senti necessidade de fazer uma nova área, atuar de uma forma diferente, porque eu venho da área, eu sempre atuei na área trabalhista e sempre na área sindical. Então, durante esse período todo da minha vida, eu fui sentindo a necessidade de trabalhar com o desemprego de uma maneira diferente. Não me bastava mais apenas atuar como advogada, a gente começa a enxergar o desemprego de uma outra maneira, enxergar o ser humano de uma outra maneira. E eu senti necessidade de uma nova formação. Então, mais para frente, já há 17 anos, eu resolvi fazer psicologia e aí me formei e resolvi trabalhar com o mesmo público, então, com o qual eu já vinha lidando a vida inteira e continuo até hoje. Eu continuo advogando, eu sou advogada dos Sindicatos Metalúrgicos de Osasco, já há 28 anos, e dos comerciários de Cotia há 15 anos. E fui advogada no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e da Federação dos Metalúrgicos também, durante um período. Então, hoje eu advogo e também trabalho como psicóloga, aí nesse trabalho todo relacionado ao GAP, no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, onde o projeto foi implantado desde 2002. A psicologia te ajudou, te complicou mais ainda a cabeça para você ver a vida do trabalhador, aqueles problemas que acaba afetando produção, entendimento, conhecimento, vontade de viver, de estudar ou de não estudar. A psicologia acabou te ajudando ou acabou te fazendo sofrer mais por entender melhor essa luta do trabalhador? É um misto, né? Porque como eu continuo advogando, eu continuo sentindo muito a questão do sofrimento muito de perto. Mas a faculdade deu um embasamento muito bom para a gente trabalhar com esse sofrimento, para acolher isso, para poder entender de uma maneira diferente e também para ver qual é a nossa possibilidade de auxiliar nesse momento tão difícil. A psicologia ajudou muito, a faculdade, a formação em psicologia me ajudou pessoalmente e eu acho que me proporcionou a possibilidade de ajudar as outras pessoas também, de apoiar as pessoas que precisam nesse momento. Bom, então o GAP, na verdade, é um nascimento desse conhecimento da psicologia, uma forma de procurar ajudar o trabalhador também ou não? Sim, na verdade, o grupo, GAP é Grupo de Apoio Psicoprofissional. E ao desempregado, mas não necessariamente, nós somos um grupo de apoio psicoprofissional que tem a prioridade com o desempregado. Mas mesmo ele estando empregado, nós temos algumas atividades das quais ele pode participar. E o trabalho efetivo com o desempregado é um trabalho de acolhimento, em primeiro momento, né? É psicoprofissional, porque é importante a gente salientar que o desemprego ele é um momento de luto, ele é um momento que na psicologia ele é categorizado como um momento de luto. E a gente tem que trabalhar com essa pessoa passando por esse sofrimento, por esse luto. Ele é alijado ele perde muitas coisas. E ele é alijado da sua cidadania. A maior parte deles é alijado da sua cidadania. Então é um momento de perda e de sofrimento bastante grande, que nós temos que ter uma atenção especial. E o grupo de apoio psicoprofissional, ele trabalha com essa questão psicológica, na tentativa de trazer uma reestruturação psicológica mínima, obviamente, porque nós temos, num horizonte como o nosso atual, é um absurdo a gente dizer que nós temos um atendimento coletivo que baste para isso. Na verdade, o que a gente
vem desde 2002 alertando e comunicando e dizendo é que nós precisaríamos de políticas públicas para isso. Então, o trabalho que a gente desenvolve é um trabalho que tem um apoio importantíssimo dos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos, desde o início, da sensibilidade da diretoria do sindicato. Quando começou esse grupo? Começou em 2002. 2002. Nós estamos com 15 anos, completando 15 Nossa. anos de trabalho. E começou, e eu acho assim, vem dessa sensibilidade da diretoria, encabeçada principalmente pelo José Pereira, e do apoio, do patrocínio que nós temos do Senai desde 2010, o que possibilita que a gente faça um trabalho que, como o próprio Pereira já disse, não seria exatamente um trabalho a ser realizado pelo sindicato somente, né? Há uma necessidade de se pensar nisso de uma forma como política pública, porque hoje nós temos cerca de 14 milhões de desempregados. Então, nós temos 15 anos de trabalho, uma vitória grande do GAP, de um trabalho social, porque para se manter por 15 anos nesse país não é fácil, com pessoas com muito boa vontade para manter esse trabalho, mas o nosso número de atendimentos é mais ou menos de 40 mil pessoas. Nós já atendemos mais de 40 mil pessoas. Mas o que são 40 mil pessoas no universo de 14 milhões? Então foram 40 mil pessoas, mas você também não sente que essas pessoas que foram ajudadas pelo GAP também acabam propagando essa ideia para outras pessoas, acabam ampliando o discurso de vocês? A gente gosta de acreditar que sim, né? Essas pessoas, se a gente for considerar essas pessoas e suas famílias, já multiplica muito esse número, né? Mas o trabalho teria que ser profissional. Eu entendo que o trabalho precisa ser profissional. Você fazer o atendimento de uma pessoa desempregada não pode ser um atendimento simplesmente maquinal, assistencialista e maquinal. Isso. Não dá para ser. Essas pessoas Tem que ter coração, né? elas chegam bastante debilitadas. Elas chegam bem desestruturadas. Então, o que a gente tenta propor, e eu acho que a gente vem conseguindo, porque a gente tem os relatórios de avaliação, e eles costumam fazer ótimas avaliações a respeito do nosso trabalho, o que a gente procura realmente é dar acolhimento, possibilitar a inclusão social, ele se sentir de alguma maneira participando de alguma atividade onde ele é benquisto, onde ele tem liberdade para se expor, para falar, e isso eu acho que quanto mais ambientes houvessem dessa forma, muito mais a gente teria condições de evitar maiores problemas. Por que então política pública? Porque essas pessoas desempregadas, nós temos notícias de muitas delas perderem a cabeça, simplesmente se sentirem desesperadas. O aumento da doença é muito grande, especialmente a doença mental, né? A depressão é algo que ocorre muito corriqueiramente no desemprego. E não só isso, até questões mesmo relacionadas à questão da segurança pública. Nós temos histórico de pessoas que se desesperaram e, infelizmente, apelaram para coisas que não eram... para o crime, né? Para o crime, e não só, para a utilização de drogas também. Sim. Então, é uma situação, nesse momento, com 14 milhões praticamente desempregados, é uma situação calamitosa que nós temos. É verdade. Bom, além desse apoio psicológico, eles também dão um curso que é uma outra ferramenta importantíssima para se reciclar quem está empregado e quem está desempregado a aprender ou reaprender ou ter um novo foco, uma nova esperança para arrumar emprego. E vocês têm cursos lá. Exatamente, faz parte. Né? É um conjunto. É um conjunto. A questão psicológica, ela pode ser trabalhada também através de terapias ocupacionais. E os nossos cursos, eles têm esse objetivo duplo, né? De levar conhecimento, de estruturar psicologicamente, de fazer com que ele se sinta mais preparado para o mercado de trabalho, para o processo de seleção no mercado de trabalho, né? Todas as fases do mercado, do processo de seleção são abordados nesse nosso programa.
Então, desde o momento que ele tem uma entrevista inicial, que ele tem que mandar um currículo, até o momento que ele tem que participar de dinâmicas. Então, tudo isso também a gente tem lá um trabalho de preparação. Muito bacana. Isso tem custo para ele, não? Não, não tem nenhum custo, é gratuito. Precisa fazer a inscrição, obviamente, ligando no sindicato, né, dos metalúrgicos de Guarulhos. Faz a inscrição para a gente poder ter esse número de pessoas dimensionado, né, para as nossas atividades. Vocês já fizeram mais ou menos um estudo das pessoas que procuram você? Quais são as características? São os mais desempregados? São os empregados? Vocês fizeram esse mapeamento? Sim, nós temos um mapeamento, inclusive faz parte da nossa prestação de contas para o Senai. Nós fazemos esse mapeamento de pessoas desempregadas, o grau de escolaridade delas, né? E o número de pessoas, o maior número de pessoas que a gente atende é mais ou menos entre 20 e 35 anos. E a maior parte são mulheres, né? São mulheres que procuram um trabalho como esse. Em geral, ainda são mais as mulheres do que os homens. Mas já tem aumentado muito. A gente já tem algum curso mais procurado, não? Nós temos, é cíclico o nosso trabalho. Então, nós temos um curso que é o primeiro trabalho que a gente oferece, que é uma preparação que é os 5 S's, que é uma preparação, está relacionado com a qualidade do Eu já ouvi essa trabalho. história dos 5 S, mas eu não me lembro do que são os 5 S. O que são os 5 S? Então, os 5... Sabedoria, saúde, não, salário... Na verdade, são 5 S's, é um programa que os japoneses criaram e que o que se diz é que ele foi responsável, inclusive, para toda a reestruturação depois da Segunda Guerra Mundial no Japão. Acho que eu li alguma coisa. Ele está relacionado com disciplina no trabalho, está relacionado com organização, ele está relacionado com todo o ambiente de trabalho. Então, são 5 S's de letrinhas japonesas, né? Então, é por isso que é mais difícil a gente gravar. Mas tem a ver com a qualidade no trabalho. E essas pessoas, geralmente, os currículos, eles se enriquecem quando essa pessoa tem esse curso 5 S's. Então, a gente oferece isso, até com uma visão de disciplina e organização interna para o desempregado. Enquanto ele tem essa visão de organização externa, do que é que eu estou, qual o ambiente em que eu estou, como eu me organizo com relação a esse ambiente, quais são as minhas atitudes... Enquanto ele não está trabalhando e está desempregado, ele consegue colocar isso em prática na vida dele. Quando você organiza o externo, você já está, de alguma maneira, buscando organizar o interno. Bom, ela nos trouxe esse livro aqui, Desemprego, da Crise à Oportunidade de Crescimento, que é um material feito pelo Grupo de Apoio Psicoprofissional, né? Isso. Ela, a Rosi, que foi a organizadora. E eu queria saber o seguinte... Se a pessoa quiser participar, aonde se inscreve? Tem algum telefone? Então, os telefones do sindicato, dos metalúrgicos de Guarulhos. O pessoal vai colocar aqui para vocês marcarem direitinho o site do sindicato e também os telefones. O site do GAP Guarulhos, também pode ser feita a inscrição lá. Ok? São as duas fontes mais fáceis. Existe algum limite de idade? É uma coisa importante. Não existe. Se é muito jovem, se é muito idoso. Não. Aliás, foi uma dos objetivos da gente, foi essa interação entre as pessoas que estão buscando o primeiro emprego, aquelas pessoas que têm mais experiência, já estão provavelmente no seu último emprego. Essa interação entre eles é extremamente importante para a gente. É importante. Porque agora com essa reforma trabalhista, viu? Vai ter muita gente com 65, 67 anos procurando novos jeitos de trabalhar para poder continuar contribuindo para tentar se aposentar um dia. A coisa não está fácil, não está realmente muito complicado. Bom, vamos repetir o endereço. Vamos repetir o endereço GAP Guarulhos, o nosso site, gapguarulhos.com.br. E os telefones do sindicato. Perfeito. Mas onde são ministrados esses cursos? Nós temos no sindicato de Guarulhos mesmo, dos metalúrgicos de Guarulhos, e nós temos tanto uma sala de atendimento, que é em torno de 30 pessoas, como nós também temos o seminário. Aí eu ia continuar com a relação dos 5 S's, é apenas o primeiro dos trabalhos que a gente realiza.
Depois nós temos um seminário, e nesse seminário nós trabalhamos mais amplamente a questão, então, do processo de seleção. E uma das coisas importantes que a gente trabalha é a estruturação mínima de um projeto de vida. Porque nós entendemos que planejamento é fundamental, que o desempregado, para se reestruturar psicologicamente e reestruturar a sua vida, é importante que ele repense a sua vida, que ele pare para se estruturar minimamente com relação ao planejamento. Nós também falamos bastante a respeito de disciplina dentro desse planejamento, né? Metas, estipulação de metas, e isso nas diversas áreas da vida dele, porque o desempregado não para de viver, né? Ele está momentaneamente fora do mercado de trabalho, mas ele continua sendo pai, ele continua sendo cidadão, ele continua tendo que buscar o conhecimento, que buscar estudo, ele continua tendo que atuar. Então, como atuar? De que maneira atuar? E aí, no nosso seminário, a gente trabalha também essa questão do projeto de vida. E fora isso, nós temos os demais cursos que são introdução, na verdade, são introdutórios a questões profissionais, né? Nós temos algumas coisas relacionadas à gastronomia, algumas coisas relacionadas a trabalhos que sejam prestação de serviço, como depilação, até como artesanato, né? Como reciclagem em alguns momentos. E nós vamos ter agora, a partir de agosto, um trabalho que a gente desenvolve anualmente, que é noções básicas de RH, de recursos humanos. Então, são 5 sábados, tudo gratuito, e que a pessoa vai ter ali uma noção básica da rotina relacionada ao trabalho com recursos humanos. O GAP é intimamente ligado ao sindicato dos metalúrgicos. Só metalúrgicos que podem participar? Não, de forma alguma, né? Nós atendemos a população não só de Guarulhos, a população da região como um todo. Nós temos pessoas que vêm até de São Paulo. De outras profissões também. De outras profissões, de todas as profissões. Não existe nenhum tipo de limitação, ou de idade, ou de profissão, de espécie alguma nesse sentido. Precisa ser sindicalizado? Não. Não há necessidade de ser sindicalizado, até porque o desempregado vindo de outras profissões, o desempregado não tem um sindicato. É verdade. A gente, inclusive, percebe que alguns deles acabam vindo do próprio sindicato dos metalúrgicos, eram metalúrgicos e estão tentando se recolocar no mercado de trabalho. E nós temos a grata satisfação, depois os diretores sempre nos comunicam isso, de encontrar diversos desses desempregados novamente empregados na metalurgia e falando com esses diretores, agradecendo para esses diretores até o trabalho que tem esse apoio social do Sindicato dos Metalúrgicos, mas não necessariamente precisa ser metalúrgico. Outras profissões são abrangidas, outros sindicatos, se quiserem mandar essas pessoas, podem participar, sem problema nenhum. Bom, estamos terminando essa entrevista com a doutora Rosi Rodrigues. Eu gostaria que eu deixasse uma mensagem também para esse povo que está desempregado, que está meio desesperado, ainda preocupado com essas reformas, reforma previdenciária, reforma trabalhista, e o desemprego aí correndo para todos os lados, deixando currículo em todos os sites, as empresas, e ninguém chama. Queria que só deixasse esse recado, uma mensagem para essa pessoa, esse amigo desempregado. Olhando para aquela câmera ali, deixa uma mensagem para o que ele tem que fazer, deixa uma mensagem para ele. Primeiro eu gostaria de dizer que aqui eu estou falando em nome de um grupo, né? Que nós organizamos esse grupo, esse livro, somos 8 pessoas que organizamos esse trabalho, somos vários profissionais envolvidos e todos nós com esse intuito realmente de apoio psicoprofissional ao desempregado. É uma missão, todos nós estamos cumprindo, então eu falo em nome de todos eles. E o que a gente busca é levar uma esperança ao desempregado e o que a gente tem para dizer para esse desempregado é: não deixe de atuar, não deixe de seguir se movimentando. Isso é extremamente importante. É extremamente importante procurar atividades, procurar cursos gratuitos, procurar atividades da cidade de Guarulhos ou da cidade a qual pertença. É importante ocupar o seu tempo e a sua cabeça com informações,
com coisas que possam contribuir para o crescimento pessoal e o crescimento profissional, especialmente. E essas pessoas, é um momento bastante difícil. Aquelas pessoas que se sentirem estagnadas, que tiverem algum problema, que perceberem que estão com algum problema de ordem da depressão, principalmente, precisam procurar auxílio médico, precisam ir atrás de auxílio médico e auxílio psicológico. Não adianta estagnar e ficar parado dentro de casa. E nós estamos à disposição, nós gostaríamos lá nós também orientamos nesse sentido. Então, não tenha vergonha de se sentir dessa maneira. Nós temos 14 milhões de desempregados, nós temos um luto muito grande, são 14 milhões de pessoas que estão no luto nesse exato momento. Então, nada de vergonha, vamos enfrentar de cabeça erguida, se precisar ir ao médico, ao psicólogo, mas principalmente se mantenha em movimentação, se mantenha buscando informações, conhecimento, para não estagnar. Isso é extremamente importante, é o mínimo nesse momento que eu posso dizer. Bonitas palavras, né? Nesse momento, o importante é não parar, é ficar se movimentando, procurando ajuda, não ter vergonha de enfrentar o problema. Sim. Rosy, obrigado por você ter vindo. Nossa, espero que você possa vir outras vezes. Estou à disposição. Olha, e se alguém quiser ler esse livro aqui, eu vou ler com muito carinho. Grupo de Apoio Psicossocial, Rosy Rodrigues. É o social, estou com psicossocial na cabeça. Psicoprofissional, Rosy Rodrigues é a organizadora. Se alguém quiser ler, como é que faz para procurar esse livro? No site da Editora Paulinas. No site da Editora Paulinas, basta procurar que está à disposição lá, inclusive online. Ele tem para compra online também, se for o caso. E é um livro que tem o resumo de todo o nosso trabalho. Tudo que nós desempenhamos está no resumo dele, está nesse livro. Obrigado, Rosy. Imagina, eu que agradeço, Roberto, à disposição.